Oi, Fábio. Oi, loucos por dublagem. Yuri. Boa tarde. Vou te chamar, Samir. Oi, Thaísa. Olá, Oi, olá, tudo bem? tudo bom, Vitor? Tudo? E aí, é um grande prazer estar falando com você, com vocês todos aí. É um Espero que a prazer gente também. tenha. Tá me escutando bem? Tô. E você, Tá, tá deixa me eu aumentar. escutando bem? Tô te ouvindo. Tá. E aí? E aí? Primeiro Como eu é que tá queria... São Paulo? Você tá em São Paulo, né? Tô. Tô em São Paulo. Tá uma loucura isso aí, né? Tá. Aqui também tá uma Tá loucura. E uma aí? loucura. E aí no Rio? Também tá uma loucura, mas eu acho que aí, com essas variações do vírus, né, cara? Não sei o que que aconteceu. Ficou muito ruim, né? Os hospitais estão lotados, não é isso? Não É, tem mais vaga para. aqui tá ruim a coisa. Eu falei com um amigo meu hoje que mora aí. Ele falou: não venha para cá agora, porque o negócio tá feio. O negócio tá feio. É. E você mora onde em São Paulo? Na capital Na mesmo? capital, Qual bairro? eu moro no perto do Horto Florestal, É Zona Leste? Zona Norte. Ah, Zona Norte. Mas não é perto de Santana, não, né? Tem nada a ver. É por aqui, Santana é por aqui, mas não é pertinho, não. São Paulo é muito grande. É, Mas vamos lá, eu estou vamos lá. aqui às suas ordens, à sua disposição para responder as perguntas que você, quem quiser fazer. Dizer para você que para mim é um grande prazer estar aqui participando dessa live com você, Para tá mim bom? também é um grande prazer. Sou muito fã dos seus trabalhos, principalmente em animação, que eu gosto muito. De dublagem que você está falando, né? Sim, Do Fenismirt, essas coisas, né? sim. Inclusive, ó, tem um personagem que você dublou aqui, ó, nesse DVD. O Bicho Papão, do Billy Mandy. Qual, qual o personagem que eu dublei? O Bicho Papão, das Terríveis Aventuras de Billy Mandy. E eu dublei mas que eu dublei? O Bicho-Papão mesmo? É, esse aqui mesmo, o verde. Eu me lembro. Nossa, mas isso tem tempo, hein? Ah, eu adoro esse desenho. Eu tenho DVD Isso aqui. já tem um tempo, né? É. Então, primeiro eu queria agradecer por você ter aceito o convite e dizer que é um prazer para mim também estar aqui falando com você. E podemos começar? Podemos começar. Eu queria saber uma pergunta clichê, que você deve ter respondido milhares de vezes, mas não tem como não começar com ela. Como você começou sua carreira? Olha, eu nem essa palavra carreira, eu não sei nem se adequa tanto à minha trajetória, porque carreira geralmente a gente vê como uma pessoa assim que pegou uma coisa e foi direto, né, naquela reta e tal. E a minha vida não foi assim, né? O meu primeiro contato com arte que surgiu espontaneamente do meu próprio ser, foi assim, foi da música. Eu gostava de escrever letras de música e compor, né? Então eu gostava muito de cinema e nessa época todos os atores, os cantores, eles iam parar no cinema, o Roberto Carlos, Jovem Guarda, você não era nem ainda um projeto de vida nessa época, né? Então, assim, tinham os Beatles, eu sou da época dos Beatles, né? Então, na verdade, eu queria ser músico, eu queria ser cantor,
queria escrever letra, queria. Aí comecei a escrever roteiro de cinema também, com 14 anos. Você tem quantos anos? 22. 22. Então, com 14 anos, 13, 14 anos, eu tinha um monte de roteiro escrito de cinema que estão engavetados até hoje, que são roteiros de um jovem, né? Não dá nem para. Teria que fazer uma grande adaptação para transformar isso num filme, de verdade. Mas então foi assim, eu não conhecia o teatro, não existia teatro na minha cidade, eu ia muito ao cinema, eu gostava muito de cinema, e os filmes que eu assistia, eu gostava muito daquelas aventuras antigas sobre Roma, sobre a Grécia, aquelas batalhas que tinham, né? Eram os filmes que povoavam, filmes de ficção científica, de monstros japoneses. Eu adorava, né? Eu não conseguia entender como é que a tela. Minha mãe também não conseguia me explicar, tadinha, que ela era uma pessoa também muito simples. Falava, mas por que quando começa a sessão das 2, depois começa a sessão das 4, como é que é? Os atores eles repetem, eles vão para lá e repetem tudo a mesma coisa? Aí ficou mais ou menos o dito pelo não dito. Eu fui conhecer, e aí eu ia fazer vestibular para comunicação, entendeu? Eu estava matriculado já no pré-vestibular com 17 anos, e aí eu soube de um curso de teatro que tinha lá, existia um teatrinho lá na minha cidade, e eu passei pela porta, assim, e tinha um curso que ia começar aos domingos pela manhã. E aí eu me matriculei nesse curso. Foi muito engraçado, porque eu já estava estudando no pré-vestibular, estudava muito para passar, né? Que eu queria passar para uma faculdade federal, e a minha carreira na comunicação nessa época era uma carreira muito concorrida. Todo mundo queria fazer comunicação. Era por proporção de 5-1, 4-1. Eu não queria perder o ano, então eu estudava muito, mas ainda assim eu arrumei um tempo para fazer esse cursinho de teatro. E adorei, foi uma experiência assim fantástica, uma experiência que eu tive, primeira vez que eu de fato subi ao palco, que eu tive aula de expressão corporal, aula de expressão vocal, aula de improvisação, isso sempre aos domingos durante, sei lá, uns 2 meses, 1 mês e meio. E aí quando acabou o curso, o diretor do teatro, que era o professor também, ele me chamou para participar de uma peça lá, com um papel pequenininho, fazendo um enfermeiro que entrava numa peça chamada Piquenique no Front, que era uma peça muito montada na época, era uma peça de sucesso, que ela era uma peça sobre uma situação absurda, assim, era o chamado teatro do absurdo, que eram situações reais que os autores fantasiavam em cima. Então era sobre a guerra do Vietnã, e tinha uma cena que os pais do soldado principal iam visitar ele para fazer um piquenique no front, por isso que chamava Piquenique no Front. E eu era um dos 2 enfermeiros que entravam para carregar os cadáveres. Não existiam cadáveres, evidentemente, a gente entrava com uma maca. E assim, e foi isso. Aí eu fiz a temporada durante acho que 1 mês e meio, 2 meses lá nesse teatrinho. Os atores nem eram de lá, eles vinham daqui do Rio de Janeiro para minha cidade. E foi uma experiência maravilhosa. E aí eu guardei aquilo comigo e fui fazer a faculdade de comunicação. Fiz 1 ano de faculdade de comunicação na Universidade Federal Fluminense. Gostei, mas não era bem aquilo que eu queria. Eram muitas matérias teóricas, eu tentei fazer cinema achando que era uma coisa e era muito diferente, assim, até chegar nas cadeiras práticas eu tinha que fazer muita. E eu comecei a ficar meio cheio daquilo. E resolvi fazer outro vestibular para teatro dessa vez, porque a escola de teatro ela era uma escola de 2º grau, e ela foi promovida à faculdade uns 2 anos antes de eu fazer o meu vestibular. E aí, porque não existia vestibular para teatro, não existia faculdade de teatro, né? Aí eu fiz um outro vestibular, não estudei nada e fiz quase a mesma quantidade de ponto que eu fiz só com as coisas que eu já sabia, né? Porque era aquele vestibular unificado que você tinha que fazer prova. Eu não sei nem como é que é hoje, mas o Enem, nem tenho ideia. Mas você tinha que fazer tudo: geometria, trigonometria,
E até hoje eu guardo a quantidade de pontos que eu fiz. No primeiro vestibular, eu fiz. Você poderia fazer o máximo de 8.000 pontos, que eram 8 matérias valendo 1.000 cada uma. Eu fiz 5.703 pontos no primeiro vestibular. Isso foi o suficiente para eu passar para a faculdade de comunicação. No segundo ano, eu não estudei absolutamente nada. Eu falei, vou fazer, não estava nem achando que eu ia passar. Existia uma prova de pré-requisito na faculdade, você tinha que ir lá fazer uma prova que já era eliminatória, né, de improvisação, de corpo, de voz. E aí eu fiz 5.470 pontos. Eu fiz quase a mesma coisa. E passei. Aí eu fiz a faculdade de teatro durante 4 anos, lá na Praia do Flamengo, a Unirio. E aí pronto, aí eu comecei entrei para um grupo de teatro, comecei a fazer, né? Mas paralelamente eu dava aula de inglês, dei muita aula de inglês na minha vida. Quando eu acabei a faculdade, eu comecei a dar aula de teatro também, né? Comecei a dar aula de teatro em algumas escolas. E era basicamente como eu vivia, né? Dando aula e fazendo uma peça aqui, uma ali, sempre tudo muito difícil. Mas esse foi o meu percurso, né? Comecei dessa maneira. Que legal, você A dava aula de dublagem só inglês. apareceu muito tempo depois, né? Que eu sei que você vai perguntar da dublagem, eu já estou falando já. Que legal, você dava aula de Mas inglês. dava aula de inglês, eu me formei pelo CCAA, CCAA. Você deve conhecer esse curso, tem Conheço, muitas, é um curso que tem no Brasil inteiro. conheço. E a gente, quando ia galgando os degraus mais altos do curso, a direção chamava alguns alunos que eles achavam que tinham condições para dar algumas turminhas para ver como é que eles se saíam como professores. E aí eu comecei a dar aula de inglês, porque eu precisava ganhar algum dinheiro, né? Eu não podia ficar só, né? Eu precisava, já estava com 18, 19 anos, eu precisava começar a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, dei aula de inglês durante quase 10 anos. Que Depois eu legal. dei outros cursos, aí dei aula em empresas, dei aula para executivos, né? Porque tinha uns cursos que dava aula para executivo. Depois eu desenvolvi até um método mais próprio e comecei a dar aula por conta própria. Dava aula, ia na casa das pessoas, dava aula. Fiquei fazendo isso é, por aí, mais ou menos durante uns 10 anos. Aí depois disso, quando eu cansei, que eu não aguentava mais dar aula de inglês, eu me apaixonei pela astrologia. Por isso que eu estou falando que a minha carreira, não sei se a gente pode chamar de carreira, acho que pode chamar Trajetória. de projeto de vida, de busca, onde a arte, para mim, o teatro sempre teve um lugar quase que sagrado. Né? O teatro é quase como se fosse um templo, uma igreja para mim. E eu cheguei, na verdade, quando eu cheguei no mestrado, eu busquei um cara, o meu motivo de mestrado foi um sujeito que pensava o teatro assim também. Mas só para finalizar essa parte. Então aí eu me apaixonei pela astrologia e pelo tarô, sabe? E fui estudar astrologia, fui estudar tarô e comecei a trabalhar com isso. Fiquei 2 anos e meio trabalhando com isso, fazendo mapa astral. E aí eu parei um pouco com o teatro, parei um pouco de ser ator, comecei a me dedicar mais a isso, jogando tarô, jogava carta para as pessoas, fazia mapa astral. Fiquei uns 2 anos e meio vivendo disso. Aí eu dividi apartamento com um amigo meu, e ele se mudou para os Estados Unidos. Né? Eu já tinha uns 28 anos aí. 28, 29 anos. E ele se mudou para os Estados Unidos, eu não tinha como pagar o aluguel sozinho. E eu precisava trabalhar e a astrologia só não estava dando conta de eu pagar aluguel e tal. Eu trabalhava até bem, mas não era o suficiente. E eu estava ficando meio cansado daquilo também, porque eu queria voltar para o teatro, né? Eu queria voltar a ser ator. Eu fiquei uns 2 anos assim, meio sem fazer nada de teatro. 1 ano e pouco, 2 anos. Aí eu vi um anúncio de um curso de dublagem, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. Às vezes as pessoas me perguntavam, você faz dublagem? Eu falei, não. Ah, porque você tem uma voz de dublador. Eu falei, pois é, mas não faço dublagem, não. E eu fazia só teatro e fazia umas participações na televisão, né? Eu fui
eu fui convidado, teve uma oficina, isso também é uma coisa importante que você vai me perguntar como é que eu fui parar na televisão, foi assim, teve uma oficina de novos atores na TV Globo, e eles estavam cadastrando alguns atores através de testes para fazer uma oficina lá com o nosso querido Cécio Thierry, que é um grande ator, diretor que nos abandonou agora há pouco tempo, é um grande artista, filho da Tônia Carreiro, e ele é que dava essa oficina, que era uma interpretação voltada para a televisão. Eu fiz a primeira turma dessa oficina, eu participei. E aí logo depois eles começaram a me chamar para fazer algumas participações na televisão, entendeu? Como eram coisas muito esporádicas, embora eu quisesse ter uma continuidade, eu não tinha. Aí pintou essa possibilidade de eu fazer esse curso de dublagem, né? E eu fui fazer esse curso de dublagem meio assim, sem saber muito bem se ia rolar alguma coisa ou não. E aí, naquele momento, a Herbert Richards estava precisando de novos dubladores, porque estava tendo uma demanda muito grande de trabalho, né? Estavam chegando aquelas novelas, muitas novelas mexicanas, muitas séries, né? E eles não estavam. O casting da Herbert Richards não estava dando conta, eles precisavam de vozes novas, era uma exigência da TV Silvio Santos, que era quem exibia as novelas. E aí o professor, que é um diretor de dublagem, que trabalha até hoje, o Mário Jorge, e a Mônica, que era a esposa dele na época, eram os meus dois professores, me levaram para fazer um teste na Herbert Richards, depois de 2 meses de curso. Né? Eu já estava dublando direitinho, eles gostaram do meu trabalho, e eu fui fazer um teste tremendo, nervoso, né? Fiz o teste com o Mário Monjardim, que é quem faz o Salsicha, né? Entre outras coisas, ele é que faz a voz do Salsicha, do Scooby-Doo, né? Que você deve conhecer. Sim. Então, fiz o teste com ele, cara. Fiz o teste tremendo, porque a dublagem é uma coisa muito difícil para quem está começando, né? Ela tem algumas especificidades muito difíceis, mesmo que você já seja um ator experiente e tal. Na época eu já tinha alguma experiência, mas a dublagem. Então, assim, eu fiz o teste tremendo, de nervoso. Falei, deve ter sido uma droga. Aí no dia seguinte me ligaram: olha, Samir, você vem aqui no departamento pessoal assinar a sua carteira, porque você está contratado. Você quer trabalhar aqui na RBT? Eu falei, quero. Quero trabalhar sim. E aí eu fiquei na Herbert Richa até a Herbert Richa acabar. Trabalhei lá durante 21 anos, 21, 22, por aí. Até Legal. ela acabar em 2010, mais ou menos. Mas, paralelamente a isso, eu continuava fazendo. Já cheguei assim, a momentos que eu fazia teatro, televisão e dublagem tudo junto, às vezes no mesmo dia. E era bastante cansativo, né? Mas isso me deu assim um feeling muito grande, um timing muito grande. E foi muito bom. Hoje eu te confesso que eu acho que eu teria dificuldade de. E hoje também nem teria, porque as coisas mudaram muito nesses anos, né? A dublagem ela virou também uma outra profissão bem diferente do que da época que eu comecei, né? Por exemplo, esses fãs-clubes de dublagem que existe, tipo dessas pessoas, isso não existia. Isso não existia, né? A dublagem era uma coisa assim, as pessoas iam trabalhar com dublagem para ter mais uma escolha de trabalho dentro da sua profissão de ator. Alguns vieram da rádio, como aqueles diretores mais antigos, muitos nunca fizeram teatro. Alguns fizeram teatro esporadicamente, foram para a rádio, depois foram para a dublagem, né? E tinham aqueles que faziam teatro paralelamente, que era o meu caso, por exemplo, né? E você Falei na, pra caramba. Fala você agora. e você na televisão, você participou de bastante novela e bastante coisa. Como foi você participar da novela Fina Estampa fazendo um delegado?
Ah, que bacana essa sua pergunta. Pois é, na verdade, Vitor, se você olhar aí no YouTube e no Vimeo, botar o meu nome lá, você vai ver que tem muita coisa. Realmente eu já fiz muita coisa na televisão, mas assim, sempre participações, às vezes maiores, né? Participações que às vezes levam uma semana, 2 semanas, né? Um personagem que fica um tempo, ou às vezes participação de uma cena só, um dia só, várias cenas num dia só, mas tem muita coisa minha de televisão. A Fina Estampa, eles me sondaram, Samir, você está disponível? Eu falei, estou disponível. Um ator havia feito antes de mim e parece que ele não ia poder continuar, ou eles não gostaram, não sei muito bem o que aconteceu. Eu sei que eu não fui nem a primeira opção para o delegado Paredes, né? Aí ela falou, olha só, eu vou apresentar você pro Wolf Maia. O Wolf Maia já me conhecia de outras coisas que eu tinha feito lá, me conhecia do teatro também. E então, assim, se rolar, tudo bem. Falei, tudo bem. Então, assim, e aí rolou. O Wolf falou, tudo bem, vamos fazer com o Samir. Então, assim, eu tinha ficado contratado uma vez na televisão, na TV Globo, logo depois que eu fiz essa oficina, que foi uma novela que ela não deu muito certo, porque foi uma obra fechada, foi uma tentativa da Globo fazer uma novela inteira antes de botar no ar. Era uma novela de época chamada Pacto de Sangue, com direção do Erval Rossano. Era um elenco maravilhoso, uma trama muito interessante, novela das 6, mas por algum motivo que eu acho que não dependeu da qualidade artística da novela, a novela não teve muita audiência, e eles abortaram, tanto que foi o único projeto de obra fechada, porque a televisão ela precisa ter esse retorno do espectador, né? Então a obra ela foi toda feita antes, quando ela foi para o ar, independentemente da vontade do espectador, para você aumentar um determinado núcleo ou diminuir outro, isso não podia, porque a novela já estava toda gravada. Essa foi a vez que eu fiquei contratado na TV Globo. E eu voltei a ficar contratado na TV Globo com a Fina Estampa. Então, assim, quando eu comecei com o delegado Paredes, eu não sabia que ele ia ter aquele percurso todo. Era um personagem que começou assim meio devagar, ninguém sabia. Aquelas coisas que eu te falei. O autor vai escrevendo à medida que o negócio vai acontecendo, né? Rapaz, aí eu sei que eu comecei a ter cena com os principais atores da trama. A Cristiane Torlone, a Eva Vilma, o próprio Wolf Maia, o Marcelo Serrado, que eram pessoas que eu já meio que conhecia, assim, o Marcelo eu já conhecia do teatro, a Cristiane Torlone eu não conheci, quer dizer, conhecia ela, mas ela não me conhecia. Teve um dia que foi uma loucura, que era o dia que eu entrava na casa da Tereza Cristina, né, da Cristiane Torlone, para convocar ela para comparecer à delegacia. E aí eu tinha uma sequência de cenas de muito texto com todos esses atores, inclusive com o Wolf Maia. O Wolf Maia era ninguém menos do que o diretor-geral do Núcleo das 20 Horas. Então eu tinha cena com ele, que ele fazia o filho primo da Tereza Cristina, não me lembro agora. Eu tinha cena com o Wolf Maia, eu tinha cena com a Tereza Cristina, tinha cena com o Marcelo Serrado, com a Eva Vilma. Tudo isso junto, numa casa, né? E a direção do Ari Kozlov, que também eu já tinha feito algumas coisas com ele. Então foi um puta desafio, cara. Quando a Cristiane Torlone, no dia seguinte, chegou para mim e falou, olha só, a minha mãe, que a mãe dela também é atriz, né? Eu agora esqueci o nome, Moná Delassie, que é uma atriz mais antiga, que eu acho que não atua mais, é a mãe da Cristiane Torlone. Ela falou, olha só, a minha mãe, ela para mim é um filtro, e ela gostou muito de você. Eu falei, poxa, Cristiane, já posso morrer na novela. Então foi assim, foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência do princípio ao fim. Lilian Cabral também, né? Contracenei com a Lilian Cabral e outros que eu não estou lembrando agora. Foi uma experiência maravilhosa.
É uma pena que a gente não consiga ter essa continuidade na televisão, né? Depois eu voltei a fazer outras coisas, mas eram coisas já menores também. E você precisa trabalhar, você precisa de alguma forma, né, ter o, enfim, não só estar ao vivo lá colocando a sua cara para as pessoas te verem como ator, como você precisa sobreviver. Então eu continuei fazendo algumas coisas e agora em Gênesis, você vê quantos anos depois, Vini Estampa foi em 2012. Agora em 2020 é que eu voltei a fazer um papel muito legal também na TV Record, que eu também já tinha feito muitas coisas muito legais e participações bastante até diferentes da TV Globo. Na TV Record eu fiz personagens que eu nunca fiz na TV Globo. Fiz pescador, fiz motorista de táxi, mas assim, participações grandes, né? Personagens assim grandes que tiveram uma participação durante bastante tempo. Tudo isso está no YouTube, no Vimeo, novelas bíblicas também, fiz algumas participações em novelas bíblicas, e agora eu tive esse contrato na TV Record, que assim, a minha participação, que é essa parte de Ur, né, a Ur dos Caldeus, está terminando agora, possivelmente essa semana, né? Ah, estão dizendo aqui que acabou de ver o longa do Tim Maia. Pois é, o Tim Maia eu fiz uma participação também no filme, né? Que legal. É. E para você fazer o delegado, você precisou estar junto com em alguma coisa de delegado? Você precisou fazer alguma coisa? Não, não, porque assim, eu já tinha feito alguns delegados, pelo menos uns dois policiais delegados, na própria TV Globo, né? Então eu sabia mais ou menos como era assim uma atitude, né, de um ser que comanda um escritório de uma delegacia, né? E o texto que também do Aguinaldo Silva era muito bem escrito, então as situações te davam oportunidade de você desenvolver ali, né, algumas coisas. Então eu já tinha feito delegados, já tinha feito advogados, né? Então não careceu assim de uma pesquisa. Isso, para mim, aconteceu mais agora com essa novela Gênesis. A novela Gênesis eu fiz questão assim de. A gente teve umas orientações lá de alguns professores, né, especialistas de história antiga, que deram algumas palestras para a gente. Mas, independentemente disso, eu quis ver alguns filmes que me dessem um estofo mais claro do que poderia ser o meu personagem, já que é uma situação que não é uma situação moderna, né, contemporânea, como foi a Fina Estampa. Eu acho infinitamente mais fácil, não é que seja mais fácil, digamos assim, é mais palpável você chegar num personagem, num delegado Paredes, que é um personagem da nossa época, do que num sacerdote de uma civilização de 3.000 anos atrás, né? Então, nesse sentido, a Ceissa boa. Oi, Ceissa, tudo bom? Fica por aí, fica aí, pergunta aí. Desse ponto de vista, essa novela eu me exigi, não sei nem se a novela exigiu, mas eu me exigi essa pesquisa e eu estou bastante satisfeito com o resultado. O único problema da novela, eu não sei se você sabe disso, é que como tem. A novela começou, não tinha comercial nenhum, né? Aí os comerciais foram aumentando, foram aumentando, foram aumentando. Na medida que eles vão aumentando, eles têm que diminuir o tempo do capítulo. E aí eu tive algumas cenas que foram parar no Play Plus, que é uma plataforma que é anunciada ao final do capítulo, que é onde tem as cenas extras, que são as cenas que não foram para o ar, né? Então, quem quiser ver umas duas cenas minhas que não foram para o ar, vá lá no Play Plus, que as cenas estão lá, como cenas extras, minhas e de outros atores, né? Que naturalmente foram, em função dessa questão do tempo,
foram cortadas do capítulo que vai ao ar na TV Record. Legal. Eu não sabia disso. O Play Plus, ele tem uma vantagem. Você pode fazer uma assinatura grátis durante. Estou fazendo propaganda do Play Plus, tá vendo? Uhum. Você pode fazer uma assinatura grátis durante um período, acho que de 10 dias, 12 dias. E aí, se você quiser, você passa a pagar R$ 12 por mês para você ter acesso. Então, a maioria dos atores tem, porque muita gente às vezes não tem como. Eu, por acaso, estou conseguindo acompanhar a novela todos os dias. Mas tem muito ator que está ensaiando, que está fazendo, né, tá fazendo espetáculo online, enfim, está trabalhando às vezes com outra coisa e não vê, não está conseguindo ver na hora no ar. Então, o Play Plus ele é uma boa saída, porque ele permite que você veja os capítulos desde o início e, e tem essas cenas que também foram, que não foram para o ar, entendeu? Legal. E agora indo para a questão da dublagem, qual é a sua maior facilidade e dificuldade na dublagem? Olha, eu não acho que não tem facilidade, não. A facilidade da dublagem, que não é para mim, é para todo mundo que faz dublagem, é que você não precisa decorar o texto. Você não precisa decorar o texto. O texto está ali na sua frente, você precisa ter uma agilidade de olhar a tela, olhar o texto, olhar a tela, olhar o texto, né? Mas você não precisa decorar o texto. Isso é uma facilidade que eu consideraria uma facilidade, uma vez que decorar o texto exige um debruçar-se sobre o texto, né? Que quanto mais você tiver seguro, melhor. Né? A televisão mesmo é uma caixinha de surpresas. Você, às vezes, imagina a cena de um jeito, quando você vai para a cena, o diretor te coloca em outra situação. Então, quanto mais você tiver seguro com o seu texto, então eu sempre gosto de ir para a cena com o meu texto muito seguro. Então, eu colocaria essa questão da facilidade da dublagem, você não precisar decorar o texto. A maior dificuldade, eu acho que eu não diria dificuldade, mas assim, os grandes desafios da dublagem, dependendo do personagem, é você conseguir, de alguma forma, capturar a interpretação daquele personagem que você está fazendo, né? E reproduzir aquilo num idioma que quase sempre é maior em extensão do que o inglês, né? Que é quase 90% do que a gente faz é tudo em inglês. Então você pega uma frase, sei lá, you're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Aí você tem que falar, você é bonita, né? Tudo no português ele leva mais tempo. Então a dublagem ela te exige às vezes uma rapidez de dicção, né? Que não chega a ser uma dificuldade, mas ela é quase uma condição para que você consiga dublar bem. Porque, por exemplo, o próprio Doofenshmirtz, né, que você tanto gosta, né, e muitos fãs da dublagem, que é um personagem quase cartão de visita meu, é um personagem que fala muito rápido, é um personagem nesse ponto muito difícil, né? Quando eu ganhei ele de presente, eu fiquei muito feliz, mas eu vi que ia ser um grande desafio, né? Porque ele fala muito, ele na época, né? Agora não mais, que acabou o desenho. Recentemente ele entrou como convidado numa outra série que ele aparecia ocasionalmente e teve esse longa agora que eu também fiz, que ele também não aparece tanto assim. Mas quando ele era praticamente o protagonista ele e o Perry, o ornitorrinco, cara, eram páginas e páginas assim de texto sem respirar, né? Eu me lembro que o Monjardim, esse diretor com quem eu fiz a prova lá para Herbert Richard, ele não dirigia essa série, mas eu me lembro que o diretor não pôde e tal, umas 2 semanas lá, ele acabou pegando essa série para dirigir na época. E ele falou, meu Deus do céu, esse personagem é muito difícil. Aí ele falou uma coisa assim, se você morrer, o personagem tem que morrer, porque ninguém pode fazer esse personagem além de você. Eu falei, monja, que é isso?
Mas, Até assim, pode ser. hã? Pode falar. Não, não, e além, quer dizer, além da rapidez, ele tem uma voz também difícil, que é uma voz que cansa, né? Na época que eu dublava muito ele, assim, que eu tinha às vezes 2 horas de dublar, 3 horas de dublagem, sei lá, 100 loops em um dia, eu saía com a voz bastante cansada. Pior do que sair com a voz cansada era quando eu tinha que cantar com a voz dele. Você chegou a cantar Aí com ele? realmente era um desafio, porque o que, que acontecia? Eu não queria machucar a minha voz, porque às vezes eu tinha teatro, estava fazendo uma peça, né? Então, tá aí, isso é uma dificuldade que eu posso colocar para você que a dublagem te traz, né? Se você atua no teatro e você tem uma dublagem, por exemplo, como o do Fênix Mirtz, você há que ter muita técnica para você não sair rouco do estúdio. Né? Então, assim, tem muitos filminhos do Fênix Mirtz no YouTube cantando. Né? É claro que tem lá um aparelho que, às vezes, determinada nota que você não consegue dar, ele ajeita para você. Isso na época que eu fiz. Hoje acho que ficou até mais fácil, mas como tem muito tempo que eu não canto o do Fênix Mirtz, eu nem sei. Quer dizer, tem muito tempo não. Não é verdade, eu minto. Eu cantei ano passado nesse filme, ele teve várias canções, algumas ele cantava sozinho, mas eram trechos, né? Eram trechos mais curtos. E outras ele cantava com as crianças. Então, era um pouquinho diferente das canções que eu cantava, às vezes, longas e que tinham coisas absolutamente de um agudo que o ator que fazia originalmente o do Fênix Mirtz, a voz dele ele é uma voz meio rasgada, ele já tem uma voz naturalmente rasgada. E eu não queria rasgar a minha voz. Falei, não, cara, eu vou criar um calo, né? Então eu percebi que no dia que eu comecei a falar, olha só, me coloca, por favor, em tal dia, porque eu não posso sair daqui e ir para o teatro. Não dá, não, é humanamente impossível, né? Eu vou sair, vou ficar tenso aqui e vou cansar a minha voz. Então eles começaram a me colocar em dias que eu não tinha teatro. Isso quando eu tinha teatro também, que eu não tinha teatro direto, mas coincidia muitas vezes de eu estar fazendo temporada. E às vezes eu tinha espetáculos meus solos, que era só eu, durante 1 hora em cena. Né? Então era uma coisa complicada, assim, era bem cansativo. Então foi um personagem maravilhoso. Então, assim, eu acho que essa questão da dificuldade, ela passa muito por você conseguir dar o tom do personagem, principalmente em animação, quando você tem que fazer uma voz que não é a sua, né? Opa. Então eu diria para você, Vitor, que essa talvez seja uma das grandes dificuldades da dublagem. Hoje em dia, só para complementar isso, a dublagem ficou mais fácil para quem está começando, ou para quem já chegou na época do. Tem um aparelho que eu esqueci o nome, do Pro Tools. Protus. Porque antes, quando eu entrei para dublagem, você dublava, tinham 3 pessoas na cena, eram 3 dubladores na bancada. Tinham 5 pessoas na cena, eram 5 dubladores na bancada. E, né, então você era quase como se fosse um teatro ao vivo, né, um teatro microfonado. Então se errava, às vezes um tinha que voltar. Né? Já aconteceu, eu não me lembro se aconteceu comigo, mas eu já vi assim, na última cena, na última fala da cena, o dublador erra, aí tem que voltar tudo. Hoje em dia você tem muitos recursos. Hoje em dia você dubla sozinho, ninguém mais dubla com ninguém no estúdio, né? E você tem esse Pro Tools que ele às vezes ajeita quando não é uma coisa escandalosa, o diretor estica um pouquinho, encolhe um pouquinho, chega um pouquinho para lá, chega um pouquinho para cá, e a tua fala fica ali em cima da boca do personagem. Na minha época não existia isso. Não existia isso, era mais difícil dublar. Então, quem passou por essa escola que eu passei,
Hoje em dia, de alguma forma, você tira de letra nesse sentido. Tira de letra é muito, mas assim, é bem mais fácil agora do que, né, do que na época que eu comecei. E você teve muita liberdade de criação no High Doofenshmirtz? Ou você ou você se baseou no original? Você não tem muita liberdade de criação na dublagem. A Não? dublagem não te dá muita liberdade de criação porque a referência é aquilo que está ali na tela, né? Por exemplo, existem dubladores que às vezes conseguem, dependendo, melhorar até o trabalho do ator original. Quando eu, quando eu vi o Fred Flintstone, quando eu vi o Manda, não sei se você conhece o Fred Flintstone dos Flintstones, esse desenho antigo Conheço, do conheço. o Manda-Chuva, a Também turma do conheço. Manda-Chuva, os gatinhos. Quando eu vi o Manda-Chuva no original, quando eu vi o Fred Flintstone no original, deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Quando eu vi o Dom Pichote, ó querida Clementina, lembra desse desenho? Lembro. Que então, são desenhos da minha época de criança, né? Acho que eles devem passar aí ainda em alguns canais. Alguns Quando passam. eu vi os originais desse desenho, eu falei, meu Deus do céu, a dublagem é muito melhor. A dublagem é muito melhor. O Manda-Chuva, quem dublava era o Lima Duarte. Eu não tinha ideia de que era o Lima Duarte que dublava o Manda-Chuva, né? Era muito melhor do que a voz original. A voz do Fred Flintstone era muito melhor a dublagem do que a voz original, entendeu? Então, assim, eu não sei até que ponto esses dubladores emprestaram o seu talento com alguma liberdade de criação. Mas, por exemplo, o Doofenshmirtz, a minha referência foi ir no registro vocal dele, né? Que às vezes era mais agudo ainda do que eu poderia ir. Então eu negociava, né? Tem algumas partes do Fênix, alguns episódios que por algum motivo, eu descia um pouco o tom, ficava naquela voz assim, mas às vezes ele ficava lá o tempo todo, e era uma loucura, né? É, mas, assim, não há como ter liberdade de criação com uma quantidade de texto que você tem que colocar ali no lugar e seguir. Salve, Tiago, da Caixa Império. Salve, meu amigo. Muito prazer em te ter por aqui. Muito obrigado. Não, né? Agora, por exemplo, o Al Pacino, que quem faz é o meu querido Ricardo Schnetzer, né? Faz o Al Pacino, faz. Capitão O que mais que ele Planeta. faz? Tom Capitão Cruise, Planeta. né? Não, mas eu tô falando de ator, que é onde você Ah, pode ter alguma liberdade. Que aí você pode, né, pegar a interpretação do ator e meio que, né, conjugar ali com ele, fazer uma coisa mais sua. Mas em animação é muito difícil você ter liberdade. Pelo menos é o que eu percebo. ah, Né? E eu não gosto de ficar, por exemplo, tem dubladores que gostam de ficar inventando texto, mudando texto. Eu realmente não me dou esse trabalho, porque eu já tenho tanto trabalho para fazer o meu trabalho que eu não vou me dar o trabalho de ficar mudando o texto, a não ser por uma necessidade, né? Mas ficar mudando ao bel prazer para colocar alguma coisa autoral, eu realmente não me permito isso, não me apraz esse tipo de coisa, entendeu? interessante. E eu vou te pedir para você é, dar uma palhinha do Raiz do Felismirtz para o pessoal ver aqui. O pessoal lembrar. Mas eu acabei de fazer agora, fiz várias palhinhas, você que não viu. Eu te odeio, Não, tem Perry, lá. Eu te odeio, Ornitorrinco! cara. Aê, Hein? obrigado. E Nada. O assim, dublador qual brasileiro personagem? parece que ele criou. Não, tem alguém falando alguma coisa aí do. O Scooby-Doo, você está conseguindo ver? O dublador brasileiro parece que ele criou em cima do personagem com liberdade e deu certo. Não sei quem está falando isso. É.
Eu vi aqui. Eu acho que existem casos que sim. Eu acho que existem casos que sim. Eu sempre preferi seguir o original. O original, para mim, é a referência, né? Por exemplo, e às vezes o original, eu me lembro que você, quando você me mostrou as suas perguntas, você falou de um personagem do início, né, que tenha me marcado. Eu me lembro, eu tive muitas oportunidades boas na Herbert Richards, muitas. Eles me davam muitos personagens bacanas, embora eu fosse um dublador complicado, porque às vezes eu tinha teatro e eu não podia determinadas horas, determinados dias, mas eles respeitavam. O Newton da Mata, um grande dublador que fazia o Bruce Willis, ele me deu um personagem de uma série que talvez você conheça, chamada Oz. Ozzy, que era uma série que se passava dentro de um presídio. E eu não sei por que ele me deu aquele personagem. Eu fazia um negão, um negro alto e forte, que era o xerife daquele setor. E o cara tinha uma voz assim o tempo todo, grave. Cara, eu saía do estúdio, eu falei, meu Deus do céu, eu agradecia por ter recebido aquele personagem, que ele era um grande personagem, aparecia muito e tal, mas era um personagem muito difícil, porque eu tinha que ficar falando assim o tempo todo. E quando você faz uma voz que não é a sua, a sua variação de inflexões, ela diminui. Né? Por exemplo, como eu estou falando aqui agora. Oi, Vitor, como é que você está? Tudo bem com você? E aí? Se eu for falar assim, eu vou falar, oi, Vitor, como é que tá? Tudo bem com você? E aí? Ela já fica mais monocórdia, porque eu não consigo ter tantas variações. Até hoje, eu faço também um outro negro numa série chamada... Ah, meu Deus, eu não vou lembrar. Eu dublo na Van Mark, que ele é o diretor da escola, e é um negro também que faz... O nome dele é Weatherby, o nome do personagem é Weatherby. E é uma escola, e ele é o diretor da escola. E ele também fala assim. Eu comecei a fazer ele assim, e era uma outra diretora. Hoje o diretor, que é o dono da empresa, ele falou, Samir, faz a sua voz. Falei, não, cara, eu comecei a fazer ele assim, se eu mudar, vai ficar, eu vou achar até, eu mesmo vou achar estranho. Eu ouvi o cara falando assim, e eu falar assim, com a minha voz, né? Então ainda tem esses desafios, mas eu sempre prefiro fazer personagens que tenham uma voz próxima da minha, que você consegue ter mais riqueza de interpretação, né? E qual personagem que você mais gostou de dublar? Eu gosto muito do Feliz Mirtes. Apesar de ter toda Eu essa não sei, eu gosto de. dificuldade, você gosta Hã? apesar de ter toda Fala. essa dificuldade, você gosta bastante de dublar ele. Rapaz, eu gosto bastante porque ele me deu um reconhecimento na dublagem que muita gente não me conhecia da televisão, mas me conhecia de fazer o do Feliz Mirtes. Impressionante isso. Mesmo antes desses fãs clube. Eu me lembro que já tem bastante tempo, porque o do Feliz Mirtes, ele não era, pelo menos na época, um desenho assistido só por crianças, nem só por adolescentes. Ele era assistido por adultos. Adultos, mais velhos que você. Pessoas que trabalhavam. Eu me lembro que uma vez eu estava no interior do Brasil, não sei aonde, estava dentro de um barco. A gente estava fazendo uma travessia dentro de um barco, não sei aonde, no Igarapé, lá, dentro de um barquinho, o cara remando lá, e várias pessoas, um médico, um dentista, um não sei o quê, vários lugares do Brasil, não existia pandemia nessa época, né? Todo mundo ali. Ah, o que você é? Eu falei, eu sou ator e dublador. Ah, é dublador? O que você dubla? Aí eu falava, eu estava tentando lembrar, eu falei, na época eu estava fazendo Lost, fazia o Said, né? Ah, o Said, pô, Said, claro, conheço, Said é a sua voz. Mas o que mais, assim? Aí eu falava, eu faço o do Feliz Mês. Quando eu falei, nesse momento, quando eu falei que eu fazia o do Feliz Mês, o barco quase virou, sem exagero nenhum. Porque neguinho deu uma levantada, assim, deu uma desequilibrada no barco, que eu falei, caramba, eu não tinha ideia de que o do Feliz Mirtes
tinha esse grau de alcance, né? Então, assim, eu não posso deixar de gostar de um personagem desse, né? E talvez tenha sido realmente. Mas às vezes eu me esqueço, né? Às vezes, quando me lembram que eu faço o Diamante, né? Que naturalmente tem um. Que é outro personagem que eu recebi, não sei por quê, porque ele tem uma voz. Eles colocam harmonizer, eu faço uma voz grave, eles colocam harmonizer. Mas tem meia dúzia de dublador aí que tem uma voz muito mais grave do que a minha, e a minha voz não é grave, né? Professor Planeta, eu acho, né? Professor Planeta. Enfim, eu não vou nem me lembrar agora, porque eu te confesso que eu não sou bom, não tenho boa memória para os personagens que eu fiz de animação. Esse daí mesmo que você me mostrou, outro dia eu fui fazer um também, que era Capitão não sei o quê. Eu já tinha feito ele há um tempão, e eu não me lembrava. Quando eu vi o personagem na tela, eu me lembrei que eu tinha feito. Mas eu já não me lembrava mais. Tem aquele também, o Lázaro, do Acampamento Lázaro. Você conhece Sei, esse sei, desenho, sei. Acampamento? Você Que eu fez fazia o alce, o que eu fazia, Alce, ô bananinha, eu tinha uma voz assim, ô bananinha, o chefe né? Lupus, Aí tem o. Hã? o chefe Lupus. Exatamente, isso, exatamente. Tem um grande amigo meu, parceirão, maravilhoso, chamado Juan Douglas, que tem um podcast que ele coloca, ele tem me feito uma gentileza assim absurda. Eu não tenho como recompensá-lo nesse sentido. Ele fez algumas edições minhas, que estão todas no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Tem pelo menos umas três que ele fez uma seleção de coisas minhas, tanto de personagens de animação como de filmes, séries, e colocou lá personagens de cinema, né, que eu fiz. E é um trabalho maravilhoso assim que ele fez de edição, algumas coisas avulsas também, como uma série que eu fiz agora há pouco tempo com o Júlio Monjardim, que eu também me esqueci o nome, que eu faço o pai da protagonista, que é um filme é um seriado de época também. Tá tudo lá, tá tudo. Botar no meu canal, Samir Murad Dublagem, vai estar lá. Dublagem um, dublagem, ele tem vários personagens. Então, Vitor, eu gosto de tudo que eu faço. Agora, o do Fênix eu gostava muito do Said. Eu gostava muito do Said. Era um personagem maravilhoso, porque é um grande ator que fazia, né? Mas é isso. Acho que o do Fênix Mirtz é o meu cartão de visitas mesmo. E você fez bastante participação nos filmes da Pixar, como aquele do Carlos. Ah, sim! Você fez também o do Ratatouille, um personagem do filme do Isso! Ratatouille. Você fez no Os Universidade de Smurfs! Monstros. Isso! E como você se sente assim em ter feito tantas, mesmo que, bom, do Universidade de Monstros era um pouco maior, mas mesmo que participações pequenas em filmes da Pixar, como você se sente em ter feito parte disso? Eu me sinto muito gratificado, porque para mim não tem isso, não. Eu sou apaixonado pelo meu ofício de ator e dublador, né? A minha. Eu sou professor também, né? Gosto muito de dar aula, mas assim eu gosto de dar aula na medida que eu também pratico o que eu ensino. Então eu sou absolutamente apaixonado pelo meu ofício, né? Eu acho que eu não saberia fazer nada. Quer dizer, saberia brincar hoje de interpretar mapa astral, mas né, profissionalmente eu não voltaria mais a fazer isso, nem dar aula de inglês. Mas eu gosto muito de atuar, então a dublagem para mim é uma forma de atuação, eu não vejo de outra maneira, né? É uma forma de eu emprestar uma parte do meu instrumento criativo, que é a minha voz, a dublagem, então, independe do tamanho do personagem, né? Eu já fiz muitos coadjuvantes, né? Eu protagonizei, na verdade, infinitamente menos do que coadjuvei ou fiz participações. Então, esse foi o meu caminho e eu acho maravilhoso. Acho que
Me sinto super gratificado, né? Se eu não fizesse mais dublagem a partir de segunda-feira, eu acho que o que eu já fiz já está muito legal, entendeu? Agora, eu gostaria de continuar trabalhando até não ter mais condições de trabalhar, entendeu? Que a dublagem, ela é também, como é que eu vou dizer, ela talvez dos veículos de atuação, ela talvez seja o mais cruel com a questão da idade. Não pela idade em si, né? O Drummond tá aí dublando, acho que ele é só no do Drummond tem 102 anos, acho que dublou até 90 e blau. O Santa Cruz tem quase isso e continua dublando. Então, se eu conseguir chegar até lá, eu vou estar feliz. O Pietro Mário, que também nos abandonou relativamente há pouco tempo, que era um dublador maravilhoso e um ator maravilhoso, dublou também até 80 e blau. O Isaac Bardavi. Agora, com essa agora da pandemia, ficou mais difícil, né? Porque ninguém vai levar um sujeito como o Isaac Bardavi para dentro de um estúdio, entendeu? Fazendo ele vir lá de Niterói, onde ele mora, para dublar, não tem sentido. Mas ele dubla até pouco antes da pandemia, eu encontrava o Isaac com uma relativa frequência. Agora, a dublagem, ela tem isso, né? Ela tem uma coisa de reflexo. Ela tem uma coisa de reflexo que fatalmente eu acredito que você vá perdendo com a idade, né? Graças a Deus, eu ainda tenho os meus reflexos absolutamente não só visuais, como corporais, talvez porque eu faça teatro, porque eu me preparo, porque eu me cuido, porque né, o meu corpo, a minha voz é o meu instrumento, então eu preciso cuidar deles, né? Eu cuido deles diariamente, para fazer jus ao que eu acredito, né? Para fazer jus ao que eu acho importante. Até porque são seus instrumentos de trabalho, digamos assim. Exatamente. Não, é exatamente isso, é um instrumento de trabalho, exatamente. E o que você mais gosta de dublar? Série, filme ou desenho? Ou não tem nenhuma preferência? Olha, eu gosto, assim, eu prefiro. A animação é muito bom porque ela é muito divertida, né? Ela te dá, se alguma coisa te dá liberdade de criação, dependendo do que o diretor te pedir, é a animação, né? Por exemplo, eu já fiz personagens com sotaque francês. Pô, é uma delícia você fazer um personagem com sotaque francês. Eu fazia agora, há pouco tempo, um gato numa série, eu não me lembro, é uma merda, desculpe, eu não me lembro dos nomes dos desenhos. Eu fazia um gato chamado Butch, açougueiro, açougue, Butch, um gato preto, e ele, na voz dele, ele não tinha nenhuma particularidade, nada, não tinha nada, e era uma voz muito diferente da minha. Eu fiz um teste para esse personagem e ganhei. Eu não sei, eu nem me lembrava do teste. Falei, olha só, eu vou trabalhar, como ele era um personagem malandrinho, que queria sempre se dar bem, eu falei, eu vou fazer ele meio malandro carioca, assim, carregado no S, e aí vocês estão bem, não sei o quê. Aí eu fiz um personagem que falava meio assim, tipo um carioca, sabe, um carioca de praia, um carioca e era realmente bastante diferente do original. Então eu estou até me contradizendo, né? Que eu disse que não tem muita liberdade de criação, acho que não tem muita, mas em algumas situações, dependendo do personagem, você pode ter sim. Então, assim, eu acho que eu não tenho uma preferência, eu acho que eu tenho uma afinidade com o tipo de personagem que me é apresentado. Mas eu gosto muito de dublar filmes. Filmes, assim, um tipo, né, que tem uma pegada de interpretação legal, um ator bacana, um ator, né, um atorzão, por exemplo, o Hércules, um diretor chamado Hércules Fernando, ele me deu um personagem num filme do Steve Spielberg, que era um espião russo, e ele falava tudo baixinho, ele falava tudo assim, pequenininho.
o Hércules falou para mim, Samir, eu te chamei porque eu acho que só você pode fazer esse personagem com essas nuances e com esse tom que ele tem. Até hoje eu não vi esse resultado dublado, porque na locadora não tem, eu não sei onde eu procuraria. E eu esqueci o nome do filme, mas é um filme não muito antigo do Steve Spielberg, que o Tom Hanks, acho que é Expresso, não sei o quê. O Tom Hanks faz o protagonista e esse meu personagem, que é um espião, faz o antagonista. Eu acho que o Hércules me pediu um pequeno sotaque russo e ele falava assim o tempo todo. Então, assim, foi um presente. Eu não precisei. Eu não tinha como. O ator era maravilhoso. O que que eu vou? Eu tenho que tentar reproduzir, porque para eu reproduzir aquilo, eu já estou fazendo um trabalho altamente criativo. Eu não fiz mais nenhum personagem igual a esse. Entendeu? Quando eu fiz o pai do Rhapsody, esse do Queen, quando eu fiz o pai do protagonista, que é indiano, o Hércules também dirigiu, e me pediu um sotaquezinho, um ligeiro sotaque, assim, meio oriental. Né? Então isso é uma criação. Né? Mesmo que você esteja indo na música do ator original, porque ele é indiano, eu não sou indiano. Né? Então, eu colocar um sotaque já é uma liberdade de criação. Né? Liberdade de criação, eu acho que é uma coisa que você tem que ter dentro de um diapasão muito preciso. Senão você faz uma coisa que não tem nada a ver, só por liberdade. Às vezes você vê eu vejo algumas narrações que eu acho horríveis, horrorosas, né? E que, para mim, não tem liberdade nenhuma nisso. Eu acho que é um completo desajuste da escolha do ator para fazer aquele tipo de trabalho. Né? Então, a liberdade é muito relativa. Eu acho que você tem que considerar a liberdade e você ter um personagem maravilhoso na mão e poder dublá-lo, como o Al Pacino, o Robert De Niro. Se você conseguir dar o que ele já está te pedindo, já tem uma grande liberdade aí de criação, porque né, a dublagem é isso. Você não vai fazer uma coisa diferente da que está lá. Né? Para quê? Então vai fazer em outro veículo, vai fazer no teatro, vai fazer. Né? Eu acho que cada veículo tem as suas especificidades e eles têm que ser respeitados. Se você fizer teatro na dublagem, você vai fazer mal. Se você fizer dublagem no teatro, você vai fazer mal. Se você fizer televisão na dublagem, você vai fazer mal. Tudo tem a sua embocadura, né? Tudo tem a sua sintonia, digamos assim. Né? E o grande barato de ser ator é você poder experimentar isso. Né? E quem é a sua inspiração na dublagem? Não tem isso. Você não tem Não isso? tem, não tenho. Não, eu acho que tá assim, a minha inspiração, eu acho que eu tenho algumas pessoas da época da Herbert Richards que eu acho que não foram inspirações, foram mestres. Foram pessoas que me deram oportunidades, que me ensinaram muito sutilmente, porque ninguém ensina nada a ninguém nessa profissão. Você chega com o que você já tem e você aprimora, ou não. Né? Então eu tenho alguns diretores daquela época que eu sinto muita saudade, como o Newton da Mata, que era um diretor muito durão, mas ele era um grande diretor e um grande dublador. Então eu acho que ele é uma inspiração. Né? O Mário Monjardim, pela grande pessoa que ele é, pela grande pessoa generosa, divertida, bem-humorada que ele é. O Drummond, pela figura centenária, né, e que ama a dublagem como sempre amou, ama a televisão, ama ser ator. Então, essas pessoas não são inspiradores, que eu acho que você tem que sempre ter uma autorreferência muito grande para você fazer
com a sua liberdade de criação, né? A gente está falando isso toda hora, com a sua autoria, com a sua... Né? Eu nunca gostei de imitar ninguém, eu nunca gostei de, o fulano faz assim, eu vou fazer igual, né? A gente sempre começa com algumas referências, evidente, é óbvio. Como na dublagem eu já comecei com 34 anos, né, e eu já tinha uma história de teatro por trás, eu só queria aprimorar aquele veículo. Então eu acho que eu tive algumas referências, assim, alguns mestres, pessoas. Eu me lembro que quando eu fazia uma narração, eu fiz muita narração também né, de seriados. O da Mata falou para mim: quando você fizer uma narração, conta assim, como se você estivesse contando uma história. Não faz uma coisa muito séria. Conta uma história. Conta como se você tivesse pintando uma coisa assim, muito colorida. Porra, aquele toque que ele me deu foi um toque de mestre. Porque ele fazia aquilo quando ele narrava, entendeu? E ele era muito diferente quando ele fazia, por exemplo, o Bruce Willis, né? Então a dublagem ela tem essas coisas, né? Eu dublei uma série chamada Segredos do Cinema, que foi uma série que a Ilka dirigiu, que era maravilhoso, que eles mostravam os make-offs, né, dos filmes, dos efeitos especiais. Eu adorava, porque eu sou apaixonado por cinema também. Hoje esses filmes estariam todos obsoletos, né? Porque a tecnologia digital mas, Já assim, mudou tudo. coisas que falavam, nossa, mas então foi isso, era um negocinho desse tamanho, aí jogavam um negócio assim, aquela água, parecia que estava inundando a cidade. Quando o da Mata me deu esse toque, eu mudei a minha maneira de narrar essa série, né? E foi maravilhoso, porque eu acho que quem saiu ganhando fui eu e o espectador. Ah, legal. E o que você sente mais saudade da época da Herbert Richards? Olha, muita coisa, eu diria quase tudo. Porque, primeiro que eu era bem mais jovem, então eu tinha mais gás, né, para pegar meu carro, correr lá para a usina, descer, fazer um horário aqui, um horário ali. Mas, assim, fazer teatro de noite, fazer televisão. Mas a Herbert Richards, eu fiquei de 91 até o final, quer dizer, como eu te falei, eu fiquei uns 20 anos na Herbert Richards. Mas a Herbert, eu sinto muita falta dela. Voltou. Eu sinto Faz muita parte, né? falta, faz parte. Eu sinto muita falta, Vitor, daquele pátio. A Herbert Richards tinha um pátio onde as pessoas se encontravam, né? E você tinha tabelas que iam de 8 da manhã até 10 da noite, com 6 estúdios funcionando ininterruptamente. Né? Eu fiz poucos, mas eu fiz alguns grandes amigos na dublagem. Né? Amigos e amigas. Né? Maria Helena Pader, que é uma grandíssima atriz, grandíssima dubladora, um talento soberbo, que eu acho que é uma das maiores atrizes do Brasil e que infelizmente não está mais trabalhando. Ela foi uma grande amiga minha. O Ricardo Schnetzer, alguns que já se foram, né? Enfim, algumas referências de pessoas, principalmente mais antigas, que às vezes me davam um toque, olha, cuidado, às vezes você sobe muito tom, eu sei que você vem do teatro, então cuidado, fala mais para o microfone, fala mais, busca mais essa embocadura no microfone. O cuidado, Samir, você tem uma tendência a correr, você tem uma dicção boa, mas não corra tanto. Uma vez, sim, por exemplo, Mauro Ramos é um grande amigo, é uma pessoa, um grande ator, um grande ator. A gente fez um média-metragem de época e o Mauro tem uma figura linda, maravilhosa, seria um excelente ator de cinema.
O Mauro, ele uma vez ele me falou, você corre, cuidado, que você acha que você corre. Você está indo bem, mas você corre. E o Mauro me falou, Samir, um dublador leva em média 3 anos para ser um dublador de verdade. O Mauro me falou isso. O Mauro tinha já alguns anos de dublagem quando eu entrei, não sei exatamente quantos, mas já tinha uma estrada. E ele falou para mim, cara, quando eu chegava na bancada no início, eu errava muito e eu ficava pé da vida, e eu batia o fone, e eu chutava o pé da bancada. E ele para mim é um monstro. O Mauro Ramos assim é de uma sensibilidade absurda. É uma pessoa, por exemplo, ele talvez seja uma inspiração. Não, não, porque eu acho que o Mauro tem um trabalho bastante diferente do meu, mas assim, eu acho que a gente se afina muito pela maneira de ver a dublagem, pela maneira de sentir a dublagem. Ele, eu acho que é uma pessoa que eu quero ter sempre perto, contato, embora ele esteja morando em São Paulo. Um outro grande amigo meu, que certamente você conhece, que é o seu Madruga, o Carlos Alberto Seidel. O Carlos Conheço. Seidel. É, o Carlos Seidel é um grande amigo meu, uma pessoa também, um dublador de mão cheia, um ator de mão cheia, né? E pessoas que eu tenho o maior carinho. Então eu sinto muita falta dessa época, né? Desse momento onde a gente se encontrava ali e você, às vezes chegavam atores novos, eu fiquei na época, e nesse momento, houve uma época que estavam chegando novas novelas e teve uma demanda de novas vozes, e teve vários amigos meus do teatro que passaram pela Herbert Richards, não ficaram muito tempo ou por uma não afinidade, ou porque, enfim, por diversos motivos, não ficaram, não se afinaram, não foram afinados, enfim. A dublagem ela tem algumas demandas muito específicas. Para começar, a pontualidade, né? A pontualidade eu sempre fui um cara pontual, o que às vezes me torna um estranho no ninho no Rio de Janeiro. Mas a dublagem ela tem uma coisa ali, pá, né? Porque se o cara te bota de 8 às 8h30, 8h30 ele está esperando um outro dublador. Se você atrasa a tabela dele, você vai atrasar todo mundo, né? Isso acontecia às vezes, por vários motivos, geralmente mais motivos técnicos do que outros. Mas, por que eu falei isso mesmo do horário? Porque você estava falando da Herbert Richards. Não, isso eu sei. Mas, bom, não importa. Não, toda essa. Ah, sim, pois é, dessa rotina, né, de você encontrar. Ah, lembrei. Então chegavam pessoas do teatro, vindo lá para, né, fazer um teste, ou então para tentar ficar na Herbert Richards. E aí você já tinha coisas para passar também para essas pessoas, né? Isso era muito legal, porque a Herbert foi uma escola para muita gente, né? Então era um emprego que eu tinha de carteira assinada, que é uma coisa rara na nossa profissão. O seu Herbert, ele sempre foi muito compreensivo comigo em relação às minhas necessidades, às vezes, de viajar com uma peça. Falava assim, Herbert, eu tô com um fixo nesse momento, ele não vai voltar agora, eu vou ter que ficar um mês fora. O senhor me dá uma licença? Eu ia no escritório dele, e ele me concedia essa licença. E eu ia viajar com a minha peça tranquilamente, sendo funcionário da Herbert Richards. Então, isso hoje não existe mais, né? A primeira coisa quando você vai fazer uma novela é você tem disponibilidade total, você está absolutamente entregue àquele projeto. Né? Você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair. Então você não pode fazer nada além de fazer aquele produto na televisão. Até Né? porque vocês gravam à noite, gravam de madrugada, de manhã bem cedo. Exatamente. Exatamente. Então, esse pique que eu tinha lá pelos anos 90 e poucos, 2000 e pouco, hoje seria muito sofrido, né? Se eu tivesse que ter esse tipo de rotina. Então, eu estou bastante gratificado, assim, eu acho que
Eu já deixei a minha marca, né? E quero continuar trabalhando. E acho que a gente não tem que se preocupar em deixar a marca. A marca, ela vem como consequência, né? Se você me chamou para fazer uma live com você hoje, eu acredito que você tenha motivos para me chamar, né? E eu acho que eu tenho coisas que eu posso dizer que podem matar curiosidades, enriquecer pontos de vista, né? Mudar visões a respeito, desmitificar talvez algumas coisas, né? Até decepcionar, né? Como eu dizia para você que eu acho que a minha carreira foi muito assim sinuosa, eu diria, né? Depois eu voltei para a faculdade, fiz o mestrado, fiz a licenciatura para poder dar aula, né? E aí eu fiz uma pesquisa em cima de um trabalho de um autor teatral, onde eu criei a minha escrita, né? A minha autoria teatral. Né? E aí eu lancei esses textos como livros, né? Ano passado, no início da pandemia, eu me debrucei num trabalho de garimpar determinados poemas e contos meus para lançar um livro. Então eu lancei esse livro aqui, O Retorno de Netuno, que foi um livro de poemas meus, que está à venda ainda, para quem quiser. E outros mais, né? O Cão que Sonhava Lobos, que eu fiz no teatro, né? O Além da Lenda do Minotauro, que é Que legal. um infanto juvenil também, o Édipo e seus duplos, que também é um solo sobre o mito de Édipo, e o Cícero, a Anarquia de um Corpo Santo, que foi uma peça sobre o Padre Cícero. Que Então é legal. isso, assim, Parabéns. obrigado. E como que é para você escrever um livro e escrever poesias? Então, acabei de falar, né? Os poemas, eles nasceram, esse livro, ele tem poemas que nasceram de uma época que eu ainda não era nem ator. Eu estava fazendo a faculdade de comunicação, tinha mais ou menos 17 anos, mais ou menos não, tinha 18 anos, e eu já estava escrevendo algumas coisas, né? E eu tinha um professor, esse sim eu posso dizer que foi uma inspiração, professor de literatura, que ele falou: você tem uma coisa de trabalhar bem os adjetivos, continue nesse caminho. E eu escrevi, aí parei, depois aos 25 anos eu voltei também, voltar a escrever algumas músicas, que a gente vai gravar agora no futuro breve, que estão, letras que estão nesse livro aqui. Então, para mim, a coisa da escrita ela é uma coisa muito orgânica, Vitor. Eu não tenho. A minha profissão é ser ator. A coisa da escrita ela surge como uma necessidade muito pontual, né? Eu não sei se eu vou escrever um segundo livro de poemas, eu acredito que não. Esse livro de poemas meus, O Retorno de Netuno, ele reúne obras quando eu tinha 18, 25, e poesias, poemas que eu fiz até alguns anos atrás, né? Contos que eu escrevi quando eu tinha 25 e contos que eu escrevi quando eu tinha 50. Então, assim, isso para mim foi. Eu tenho muitas coisas escritas que eu acho que precisam ser melhoradas. Então, eu não sei nem se eu vou ter paciência, porque eu não me julgo propriamente um escritor. E a questão dos textos de teatro também são coisas muito pontuais, né? Eu queria falar sobre o mito de Édipo. Eu fiz uma pesquisa sobre o mito de Édipo e eu queria escrever um trabalho sobre o mito de Édipo para mostrar outros aspectos do mito de Édipo. E aí, essa minha escrita, eu levei 2 anos escrevendo esse texto. Escrevia, cortava, mudava, escrevia, cortava, experimentava em cena. Então, eu não poderia nunca trabalhar num esquema comercial como escritor, porque eu sou muito lento para escrever. Né? Isso foi assim com o Cícero. Eu agora estou escrevi um outro texto, que é um projeto futuro de teatro,
que é um texto também que eu ainda estou trabalhando ele, né? Então, e é uma necessidade muito pontual, assim, não é uma, e são textos que eu escrevo para serem feitos por mim, né? Eu não saberia, não tenho talento nenhum para escrever uma peça nos moldes tradicionais, com vários personagens, com uma dramaturgia bem feita. Não tem. Eu escrevo um solo onde o texto vem muito, aí sim, de uma inspiração interna e eu vou aprimorando a fala dos personagens e tal, mas eu não me proponho a ser um autor teatral, entendeu? E alguém E a já te... poesia é a mesma coisa. Os poemas é a mesma coisa, são situações que me assaltam, visões que me vêm, né? Fantasias, imagens, né? E eu desenvolvo aquilo de uma forma visual, né? E Se você quiser, eu posso ler um poema meu aqui para você ter uma ideia mais ou menos lê, do que é, o que é. Pode ser? pode. Aí eu não fico falando em cima do vazio, né? Eu abri e vou, por acaso, abrir num poema chamado Fim de Tarde. Tá. Cheguei numa encruzilhada da vida. As ave-marias das 6 não me comovem mais. Os homens continuam fazendo suas casas sobre o lixo e penduram trapos velhos em varais de mentira. As luzes da tarde se acendem nos prédios de vidro. Ando sobre um viaduto lembrando minha mãe. Através de uma cozinha alta, o sol espelha o momento. Por trás da cortina da sala, a mulher seminua se cobre. Eu rogo uma prece aos desencarnados de fé e os carros passam, ratificando a ordem de seguir. Esse é o poema intitulado Fim de Tarde. Que legal. Então é isso, são imagens, assim, às vezes eu estou andando no meio da rua, né, e me vem uma música, me vem uma fantasia, um fiapo de sonho, assim, né, e aí é isso, esse livro está aqui registrando esse meu trabalho. Que legal. E a sua rotina na pandemia, como tá sendo? Pois é, eu consegui imprimir. No ano passado, eu fiquei o primeiro semestre todo dedicado a esse livro, né? Ele foi lançado em maio, lançado virtualmente, eu não consegui fazer ainda nenhum lançamento presencial, né? Fiquei com algumas expectativas, trabalhando muito em casa, dublando pouco. E aí a Record, em outubro, felizmente, ela retomou as gravações de Gênesis. Então eu tive até uma pandemia, graças a Deus, bastante movimentada, viu, cara? Agradeço a Deus, aos deuses, de ter podido me manter criativo, vivo, porque a pior coisa para um artista é ele não estar exercendo a sua função de alguma forma, né? Então, em outubro eu voltei a gravar, e aí voltando a gravar, eu fiquei completamente por conta de Gênesis, né? Até agora, até um mês atrás. E você chegou a dublar E agora é remotamente? isso. Hã? Você chegou a dublar remotamente alguma coisa? Não, não dublo remotamente por uma opção minha mesmo, não resolvi não investir nessa coisa de estúdio em casa, porque não acho trabalhoso, não saberia ficar manipulando esses instrumentos. Então eu vou presencial, né? A dublagem ela está num momento assim delicado, né? Tem pouco trabalho. Em São Paulo, para onde talvez eu me mude brevemente, também está assim nesse momento. Mas eu acho que a gente vai chegar do outro lado da margem do rio, né? Daqui a pouco, mais para frente, aí eu estou me vacinando, e aí eu acho que as coisas melhoram. Mas eu acho que o mundo, Victor, falando um pouco da pandemia,
ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Eu não acredito. Não, não vai. E fico muito triste, assim, por pessoas como você, da tua idade, entendeu? Por exemplo, o filho da minha mulher, ele é um pouco mais velho que você, acabou de fazer a faculdade, agora está fazendo mestrado. A namorada dele também, um pouquinho mais nova que ele, deve ter mais ou menos a tua idade. É, que perspectiva que esses jovens vão ter de trabalho aí do jeito que as coisas estão, entendeu? Porque, bem ou mal, com todas as dificuldades, eu peguei uma época que era muito difícil, mas você tinha muitas iniciativas possíveis, né? Os lugares onde precisava de gente eram muitos. Você não tinha tanto ator, você não tinha tanto dublador, né? Hoje eu vou numa casa de dublagem, tem uma lista lá de dubladores, eu não conheço quase ninguém mais, é muita gente jovem, é muita gente que sai de cursinho e vai dublar, porque os professores precisam colocar os seus alunos. E, por exemplo, isso eu sinto falta, mas voltando a Herbert Richards, isso eu sinto saudade, que você tinha que ser ator, você tinha que ter uma história de trabalho já para você ser um dublador, né? Então eu acho muito complicado inverter isso, né? Você ser um dublador sem nunca ter sido um ator, começar só fazendo dublagem, né? Acho frágil, acho uma formação muito frágil. É, sempre aconselho todo mundo assim, vá fazer teatro, porque o teatro é o templo do ator, é onde ele se faz, né? Então eu acho isso, eu acho que a pandemia vai deixar como uma doença muitas sequelas, mesmo não vejo uma perspectiva da gente tirar a máscara, quem usa máscara, né? Da gente tirar essa máscara tão cedo, mesmo com as vacinas, Ah, não né? vai. Já falaram que Existem a mutações, vacina vai vir, mas a máscara vai ficar. isso aí. Existem muitas mutações que provavelmente as vacinas também não vão cobrir. Aí eu não sei, eu tô bastante preocupado, sabe? Porque viagens que você queria fazer, lugares que você queria conhecer, que você não sabe quando é que você vai poder ir mais, né? E a perspectiva de trabalho mesmo desses jovens, das pessoas que estão começando agora, que estão engatando uma vida agora, né? Fico bastante triste com isso, que eu acho que o Brasil, em função de tudo que a gente está vivendo aí, desses rumos governamentais que a gente está vivendo, eu acho que a gente está literalmente, não à beira, mas acho que a gente já caiu no abismo. Aí eu acho que vai ser como que a gente vai conseguir cair, sabe, o lutador de luta marcial que cai de um jeito onde ele se machuca menos? Não que ele não vá se machucar, mas ele, em vez de quebrar um braço, vai quebrar um dedo. Eu acho que é assim que a gente está. E quem achar o contrário, eu acho que está vivendo no mundo cor-de-rosa, né? Quem achar que está tudo certo é porque acho que enlouqueceu e não sabe, né? Quem está plugado com a realidade que está aí fora, né, tá sabendo que a situação está bem complicada. Então, fazer uma live dessa com você, né, uma pessoa que está interessada em mim nesse momento, para mim é encontrar um oásis no meio do deserto, entendeu? Então, é muito bom a gente poder falar de um trabalho que virou não só a dublagem, mas talvez a dublagem até menos, mas assim, o teatro, né, que foi uma das primeiras coisas a parar e a última a retomar presencialmente, né? Várias alternativas estão sendo feitas aí, teatro online. Eu não me atrevi ainda a fazer porque eu não tenho assistido alguma coisa, mas não me afinei muito ainda com essa linguagem. Talvez a gente tenha que fazer em breve. Mas o teatro ele é uma arte do ator e o espectador, né? Ali como uma missa, né? Uma reunião religiosa. Eu acho bacana a gente tentar um online, mas não se compara, né? E os artistas de teatro tem gente morrendo, independentemente da questão
Hoje mesmo um amigo meu de São Paulo falou, ó, perdi vários amigos, atores, técnicos, administradores de teatro, produtores de teatro, aí em São Paulo, onde você mora, né? O Rio tá menos pior, mas também não tá grandes coisas. Não sei das outras capitais, mas está tudo assim. Eu tive em Belo Horizonte recentemente, fiz uma viagem pelo interior do Brasil, pelo interior de Minas Gerais, durante as 2 semanas que antecederam o meu aniversário, porque eu queria passar meu aniversário numa determinada cidade lá que eu consegui passar. Eu vi, É... Hã? eu vi, Você viu? vi. Que legal, que Você mandou legal. pra mim, lembra? Consegui. Lembro, mandei para você, exatamente, mandei. É, então, essa camisa eu comprei lá na cidadezinha onde eu tive no dia do meu aniversário. Eu comprei essa camisa no dia do meu aniversário. Pelo menos deu pra passar um Coincidência. pouco. Pelo menos no Hã? dia do seu aniversário você passeou um pouco, né? Não, eu passei durante 15 dias. Eu viajei 2 semanas. E aí eu comecei lá perto de Belo Horizonte. Belo Horizonte, que é uma cidade que eu sempre tive um apreço muito especial, tá tão feia, coitada. Tá tão esquisita, tá tão vazia, escura, perigosa, É. sabe? Então, assim, a gente está vivendo um momento de escuridão, né? Para falar em escuridão, sumiu aqui, ó. Epa, Eu tô te vendo normal. você tá me vendo? Pera aí. Tô, Ah, pronto, foi. Eita, não, 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 não. O que que eu aperto aqui? Sair ou que não? Pronto, voltou. voltou? Isso aqui é uma. Não, o Instagram ainda é tranquilo, cara. Pior outras lives que eu tive que fazer em determinadas plataformas, Que você que nem era uma consegue me vez ver, né? Não, teve um jornalista que ele marcou comigo e com um outro ator na mesma hora, e aí a gente não conseguia entrar. Eu fui conseguir entrar 1 hora depois. E aí ele teve que fazer as entrevistas separadas, né? Porque a gente não conseguiu entrar no link, foi uma loucura. Mas enfim. Agora, é, e agora para finalizar, que o nosso tempo já estourou, faz há bastante tempo, é uma cena que você teve que gravar em Gênesis, que teve bastante adrenalina e você gostou de gravar. A minha morte. A minha morte que vai ser ao ar, que vai ao ar na segunda-feira. Mas assim, não foi uma. Eu já passei por cenas de adrenalina em Priscas Eras, quando eu já tive que saltar, por exemplo, com um dublê Nossa! para dentro de um vidro que não era vidro especial, era vidro mesmo. Ele quebrava, eu fazia um bandido junto com uma turma e eu era um bandido assim, legal e tal. E tinha uma cena, essa cena teve uma certa adrenalina, que ele jogava a cadeira, ele jogava, porque ele era um cara bem forte, pá, o vidro espatifava, a gente estava com casaco de couro e a gente tinha que atravessar o vidro, cara. Assim, atravessar já os cacos de vidro. Eu não me machuquei, mas assim, hoje eu não faria isso. Eu acho que nem a televisão faria isso também. Eles tomariam todos os cuidados, né? Mas assim, eu não me atreveria a fazer isso. Em Gênesis não chegou a ser uma adrenalina, porque a adrenalina ficou no seguinte, ficou porque como era tudo muito detalhado, a facada, eu não sei como é que vai ficar no ar, né? Pode ser que às vezes eles cortam, editam e tal. A diretora disse que ela quer fazer exatamente o jeito que ela gravou. É, Foi tudo muito detalhado, então teve que repetir muitas vezes, detalhar a faca entrando, detalhar a minha mão tremendo, se suja de sangue, detalhar a minha queda, detalhar uma série de coisas, e você repetir ali o texto, e gravando, e você ter que repetir, aí deu um problema na luz, tá, pum, o cachorro tá latindo, teve um dia, nesse dia não sei o que aconteceu, entrou um cachorro no estúdio, não sei como, o cachorro ficou latindo. Eu morrendo lá, e o cachorro. Para, corta, o cachorro está latindo. Aí teve que repetir, o cachorro, de repente, ele voltou a latir de novo, até que conseguiram tirar o cachorro do estúdio, não sei nem
como é que o cachorro entrou no estúdio. E aí teve uma adrenalina, mas uma adrenalina, até porque assim, já era, a gente ficou de 6 até 9 horas gravando essa cena. A cena que deve ter, sei lá, 1 minuto no ar. É, acabou o dia com essa cena, né? Tava todo mundo exausto. Então foi uma adrenalina bacana, uma adrenalina positiva, porque não tinha risco de se machucar, né? Eu tinha um colete e a faca também era uma faca, né, daquela que entra. A adrenalina foi mais a questão de você manter a emoção, manter a concentração, manter ali aquele embate com aquela atriz, uma jovem também, atriz, eu esqueci o nome dela agora, que faz a Shakira, muito boa. E a adrenalina estava nisso, estava em você manter ali a emoção para não perder nada, né? Mas eu tive várias cenas já assim de ação Estão que perguntando rolou, aqui. rolou. Ah, Estão perguntando aqui. Duas perguntas que eu consegui ver. Já ficou com medo de gravar alguma cena? olha, medo propriamente não, mas eu estou lembrando agora, era até a cena que eu ia falar, que era o seguinte, eu fiz um personagem numa novela chamada Vidas em Jogo, na TV Record, que tem uma cena que ele é perseguido e ele é atropelado por uma Kombi. Então, eu vinha correndo e tinha uma hora que eles me içavam, eu não era dublê, eles queriam fazer comigo, o diretor quis fazer comigo e a equipe de dublagem, de dublês, né, dizer que estava tudo certo. Eles me plugavam aqui e eu subia por aqui, né? Nossa. É quando a Kombi vinha, na verdade a Kombi não vinha. Depois ele monta na cena e parece que a Kombi me atropela. Se você botar Vidas em Jogo, você vai ver a cena que eu estou falando. A Kombi me atropela. Mas assim, aí eles me. Então tinha aquele solavanco, né? Você vinha correndo e tal, chegava num ponto, você subia que nem esses brinquedos que tem nos parques, né? Subia você. E dava um friozinho na barriga. E você ficava lá em cima, assim, vendo as pessoas e tal. Mas já teve. Essa foi uma cena que me deu uma certa adrenalina. Que Aí mais? estão perguntando também aqui. Se você lembra da voz do carro verde do Carros. De quem? Daquele carro verde do Carros. Ah, não me lembro. O que eu fazia? É, Eu não me lembro. eu acho que Eu não não me vai. lembro mesmo. Estão Mas eu perguntando. fazia o carro verde? Fazia um carro Eu que verde. fazia. Fazia um carro verde lá no primeiro filme do Carros. Ah, tá. Não, mas devia ser alguma coisa assim, meio. Não sei se era muito diferente do. Epa. Não sei se era muito diferente também da minha voz, Eu não. acho Acho que que não não era era muito muito diferente. diferente, não. Não. Eu me lembro que o diretor, que foi o Garcia Júnior até, ele falou: faz a sua voz, bota só um molho assim, mas faz a sua voz mesmo. Eu falei, ah, legal, beleza. Aí acho que foi mais ou menos a minha voz, Estão perguntando né? aqui qual a cena que você mais gostou de gravar. Ah, muitas. Essa cena da minha morte eu adorei gravar. As cenas de Gênesis, todas, para mim, invariavelmente, foram muito gratificantes. Então, eu adorei gravar tudo. A gente teve um julgamento há pouco tempo, né? Não sei se você está assistindo a novela, se alguém que está aqui está assistindo a novela, onde eu conduzi o julgamento, né? De um sacerdote lá, mau caráter. E foram cenas muito legais, muito gratificantes, entendeu? Então, essa cena com o pessoal da Fina Estampa, lá nesse dia que eu te falei que eu encarei Wolf Maia e Companhia Limitada, foi muito gratificante. Na hora sempre dá uma adrenalina, não dá para fazer, vou fazer relaxado. Isso não existe. Quem fizer isso está mentindo, entendeu? O trabalho do ator é um trabalho que envolve tensão. A técnica do ator está em ser relaxado na tensão. O relaxamento que eu estou aqui agora
conversando com você informalmente, não existe na hora de atuar. Pelo menos para mim, né? Tem muitos comediantes que conseguem ter uma pegada mais relaxada, né? O Pedro Cardoso é um ator maravilhoso, um puta comediante que ele, ele atua como se ele estivesse conversando, né? Pelo menos essa é a impressão que ele passa, mas certamente que ele tem uma técnica. E eu acho que é isso, atuar o nome já está dizendo, é um artifício, né? Você não está ao natural. Você está com texto, você tem o texto que você tem que dizer, você tem que ir para determinada marca, tem que fazer a coisa de um determinado jeito, num determinado tempo, né? Então, tudo é um aprendizado. Você aprende, se você tiver boa vontade, você aprende todos os dias. Eu aprendo toda vez que eu boto um pé no estúdio de dublagem, eu aprendo todo. Se eu não aprender a nível técnico, eu aprendo a nível humano. Tem um técnico novo que eu não sei o nome dele, eu tenho que perguntar para ele o nome dele, e aí eu estou contracenando com uma pessoa nova. O diretor é um diretor que eu conheço, mas aquele dia ele está diferente, ou eu estou diferente. Né? Você teve um problema em casa, chegou lá para dublar um personagem que é muito mais difícil do que você achou que era. Então, atuar, diferentemente de você sentar numa mesa e escrever, fazer projetos e ser médico, é uma profissão que envolve, tirando o glamour, né, que as pessoas acham que tem muito glamour, eu acho que tem uma humildade, uma entrega que eu acho que só realmente quem é do ofício consegue entender o que eu estou falando. Né? O resto Consequência. são histórias. Hein? Então, É. a live já tá estourando no tempo. Eu queria que a gente tirasse um print para registrar aqui, uma foto. Como é que a gente faz? Não, eu vou tirar aqui e você só fica parado e dá um sorriso aí. Tá bom. Foi. Foi. Quer pegar mais uma assim, né? Vai, assim. Foi. E agora, para fechar, estão pedindo aqui para você fazer a voz novamente do Heinz do Fênix. Então, Ô, meu fecha, Deus, eu tô fecha dizendo com que ele aquela é. frase. Eu te odeio, Perry Ornitorrinco. Eu te odeio, Perry Ornitorrinco! Caiu do precipício. Obrigado, Samir, pelo tempo. Obrigado, Vitor. Eu espero que você Até tenha a próxima, se gostado. Deus quiser. Muito. Deixa eu te perguntar, essa live vai para o YouTube, não, né? Vai ficar salva aqui no IGTV. Eu te mando ela, para você colocar no seu também. Ah, você me manda? Mando. Tá bom. Aí você consegue colocar no seu story. Tá legal. E Obrigado. eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito de Gostei. esse papo. E é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tá, me diz uma coisa, eu do FGV eu consigo passar pro YouTube, né? Pro YouTube eu não sei. Agora você consegue passar pro WhatsApp, pro Story. Ah, tá, não, acho que eu consigo. Se eu consigo passar pro WhatsApp, depois eu consigo passar pro YouTube, claro. Beleza. É porque o meu conhecimento de tecnologia internautica é muito limitado, mas já entendi. Ok, querido, muito obrigado mais uma vez a você e a todos os que participaram aí. Obrigado a todo mundo que Espero participou. que vocês tenham, Boa noite. espero que vocês tenham curtido. Boa noite, tchau.